Glória a Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que botaram a Sião, estávamos como os que sonham ou que dormem. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Desta feita maneira nos encontramos alegres, satisfeitos e regozijados em sua maravilhosa graça, presença. Faz-nos regressar outra vez, ó Senhor, como as correntes do sul. Pois aqueles que semeiam lágrimas cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará trazendo consigo seus moles, se não houver desvanecido em meio trajeto, em meio a caminhada. Com esse salmo, de número 126, eu vos cumprimento ou saúdo a vós outros com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Uma vez mais aqui, ou por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui, para vos deixar sempre uma palavra aos vossos respectivos corações, na tangência também com a oração. E, como diz, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? E observe, vamos continuar orando uns pelos outros. A Bíblia nos orienta e nos dá respaldo para que possamos viver ou respirar oração. Oração por tudo e por todos. E que o Senhor Jesus continue, na verdade, a continuar realizando uma grande obra, um grande milagre na sua vida, na minha vida também. Tá? Se você observar o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, louvado seja o nome do Senhor, Lucas capítulo 7, na verdade, a partir da estrofe de número 11, vamos conferir? Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Eu só peço a vós outros que continue a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação na opção todas, a deixar aí o like, o joia, o legal, tecer comentário, como também passar adiante, porque Jesus é bom e continua a operar milagres e maravilha. Deus é bom o tempo todo, sabe? Então, se você observar no Evangelho de Jesus Cristo que escreve Lucas, a partir do versículo 11, tem uma história referente ao filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. Louvado seja Deus. Observe o que diz: e aconteceu poucos depois, e ele a cidade chamada Naum. Glória a Deus, Naim. E ele foi à cidade chamada Naim. E o que aconteceu por lá? E com ele ia muitos seus discípulos. Muitos dos seus discípulos iam com ele à cidade chamada Naim. E uma grande multidão, além dos discípulos que estavam acompanhando o Senhor, muitos deles, também ali uma grande multidão, aí uma cidade chamada Naim. E justamente o assunto fala do filho da viúva de Naim, o filho da viúva dessa cidade de Naim. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam assim um defunto filho único, um defunto filho único. Quando eles chegaram por lá, eles iam passar ali o cortejo, culto fúnebre ali do filho dessa viúva. Glória a Deus. Agora observe, filho único de sua mãe, que também era viúva, e com ela em uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Parou. Jesus toca no esquife, e todos, assim de igual modo, ficam paralisados, pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus entrega a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre.
filho da viúva de Naim. Jesus passa por lá com alguns discípulos, glória a Deus, e também uma grande multidão que acompanhava Jesus. Só que se aproximar perto dessa cidade, lá viu uma multidão também. E nessa multidão, era uma multidão, vamos dizer, de tristeza. Uma mãe que residia na cidade de Naim ia sepultar o seu único filho. Seu único filho. Como se não bastasse, a mesma era viúva. Dá de se entender logo então que o único filho pela qual ela ia sepultar naquele culto fúnebre, dentre aquela multidão saindo ali pela cidade de Naim, era o sustento, era o provedor, era aquele que trazia a provisão, era aquele que a sustentava, era aquele que auxiliava a sua mãe, sabe? Nas contas a pagar, nos tributos a tributar. E de repentemente ela se vê sem um filho, porque a morte o tragou, a morte acaba levando aquele menino, a vida do mesmo. E ali vão realizar o culto fúnebre. Prepara o esquife, prepara os ferramentais de conduzir o moço à sepultura. E normalmente a mãe e a mulher triste por ser viúva, como estava o coração dessa mulher? Não era casada, era viúva, o seu esposo havia falecido, ninguém sabe se recentemente ou muitos anos atrás. E o que lhe sobrou foi um menino, um filho. E, como eu disse, provavelmente era o sustento da casa, era a comieira da casa, era quem auxiliava a sua mãe em todas as áreas se falando, porque em Israel, na verdade, é o homem que é o provedor, que é o sustentador da casa. E de repente aquela mulher se vê sem o marido já falecido e sem o filho já falecido. E parte para o enterro. Só que encontra-se com Jesus, ou Jesus encontra-se com essa mulher, com esse culto fúnebre. E Jesus também estava com alguns dos discípulos e também parte da multidão acompanhava. E aí, tristeza encontrando-se com alegria, ou alegria encontrando-se com tristeza. Glória a Deus, que choque térmico. Alegria se encontrar com tristeza. Glória a Deus. E ali o que acontece? Jesus manda paralisar aquela celebração, aquele culto fúnebre, né? E ali eles pararam o esquife e Jesus toca ali naquele esquife. Jesus não toca o morto, toca o esquife e digo, a ti te digo, levanta-te. E o moço se assenta e começa a falar, glória a Deus. E ali aquela mulher passa a se alegrar com todos aqueles demais que estavam ali para sepultar aquele rapaz. Louvado seja Deus. É uma alegria tremenda. E a Bíblia diz que se levanta entre eles um grande profeta, falando ali a respeito de Jesus. E isso foi disseminado, espalhado ali pelas cidades circunvizinhas e chegou até a mim, até a você nesse momento. Observe, a mulher ia sepultar o último sonho dela. E tem muita gente, glória a Deus, que já sepultou o seu sonho, já sepultou a sua visão, já sepultou, glória a Deus, os seus projetos, os seus planos, ou está a caminho a sepultar. Mas veja, assim como Jesus ressuscitou o sonho, o projeto daquela mulher, também está fazendo contigo agora nesse momento. Então somente creia e acredite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque nessa vida estamos sujeitos a tudo, claro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho eu por certo que as aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. No versículo 28 também está escrito lá, porque todas as coisas colaboram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados pelo decreto e propósito da pessoa do Senhor. Então, glória a Deus, o que aconteceu, ou que vem acontecendo, o Senhor também ele é fiel para velar com a sua palavra. E o sofrimento daquela mulher ali acaba. A tristeza, sabe, a decepção, a frustração, porque Jesus, logo de imediato, ele entra com a provisão. Ele toca o esquife e o moço se levanta e além de se levantar, se assenta. E ali
glória a Deus, alguém começa a auxiliar aquele rapaz. E voltando para casa, os que foram enviados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, só agradeceu a Deus. Só agradeceu a Deus, tá? Porque essa festa, esse acontecido, essa fama, na verdade, festa porque o menino Jesus trouxe de volta. Percorreu toda a terra da Judéia e por toda a terra circunvizinha. E é assim que Jesus quer fazer contigo e comigo. Glória a Deus, Ele quer dar vida aos sonhos. Ele quer dar vida aos sonhos. E não tem sonhos perdidos para Jesus. Não tem nada perdido para Jesus. Essa é a verdade que eu quero vos dizer dentro dessa palavra nesta noite. Nada está perdido, sabe? E o Senhor traz tudo à tona, traz tudo de volta. Multidão se encontrando. Uma multidão de alegria com tristeza. E quando o Senhor vê essa situação, o Senhor se move de íntima compaixão por aquela mulher. A dor, o sofrimento, tá? Os sonhos, os projetos, indo ali embora, indo ser sepultado. E Jesus se move de íntima compaixão. E Jesus disse logo, olha, não chores não. E Jesus se aproxima lá, toca o esquife, né? E os que o levavam, por Jesus tocar e parar ali, ficaram paralisados, né? Admirados, assim, quem sabe, olha, ele interrompeu aqui o culto fúnebre, ele cometeu aqui um ato desonroso, desrespeitoso a essa mulher. Mas ali não era qualquer um, ali não era qualquer pessoa, ali era a vida que ia dar vida ou deu a vida àquele jovem. Eu te digo, levanta-te, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ali entregaram o menino de volta à sua mãe. Glória a Deus. E de todos se vinha se apoderar ali um temor. E todo mundo ali começou a glorificar a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou quem? O seu povo. Coisa gloriosa. Então Jesus, ele continua a ser o nosso baluarte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz, eleva os olhos para o alto, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se permita, Deus, ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, teus planos, teus propósitos, seus objetivos, suas finalidades, seu ministério, sua vocação, sua chamada, sua eleição, sua predestinação. Se permita, Deus, te levantar e levantar você diante dele, para você continuar dando seguimento e continuidade à obra do mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar também por essa oportunidade que o Senhor nos permite de estar aqui na tua presença, porque nós acreditamos no Senhor que continua a ressuscitar sonhos, meu Senhor. Continua a trazer projetos esquecidos, Senhor, à tona. Ó Pai, porque o salmista também diz, esquecido estou, como cão morto no coração deles. Pai, e eu te agradeço porque o próprio salmista diz, dai-nos auxílio na angústia, porque em vão tem sido o socorro da parte do homem. Tome em tuas mãos, Pai, todos esses inscritos aqui nesse canal, e aqueles também que ainda há de se inscrever, Senhor. Obrigado por cada um deles, que o Senhor possa visitar sua família, sua casa, vocação, chamada, eleição e predestinação. Que o Senhor possa ser com todos, Pai. Ó Senhor, assim salvando, assim transformando, assim curando, assim libertando, Pai, assim fazendo os teus milagres acontecer, Pai, inclusive na alma, porque o maior milagre, Senhor, é alguém entregar-se a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo assim como único e suficiente Salvador. Eu profetizo a vitória, o livramento, a graça, a bênção, a presença do Senhor. E obrigado por esse momento. Guarda a minha casa, guarda a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, e continue, ó Pai, a curar neste lugar. Jesus, obrigado, e ora ao Senhor por todos quantos pedem oração e que crê no poder da eficácia da oração intercessória. Pai, continue a realizar um grande milagre, Pai, porque eu acredito, tenho acreditado, e por isso que estou orando aqui, Pai, para o Senhor, na tua presença, rogando ao Senhor. Entra com a tua providência, entra com a tua direção, Pai, porque o Senhor disse, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, certamente a porta se abrirá. O Senhor diz, pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Meu amado,
compartilhe, passe adiante, deixe a Deus te usar. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Sintam-se todos abraçados aí, pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima, se papai nos permitir, obviamente.